Vamos conversar agora com o meu querido Marcos Araújo, né? Não, perdão, Marcos Vinícius. Leia-se, Vangel. Você está falando aqui muito do meu ponto aqui. Para com isso. É Marcos Vinícius, Vangel. Você que está indo para o carnaval. Meu querido Marcos Vinícius, satisfação ter você aqui mais uma vez, meu querido Marcos. Xará nosso e atende no Hospital Incá, ortopedista de mão cheia, muito querido por nós. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Voz da Bahia. É um prazer estar aqui hoje novamente com vocês, trazendo informação, né, e cuidados com relação à saúde do aparelho músculo-esquelético. Muito bom. Olha, o nosso querido Marcos ortopedista está trazendo algo, né, que assim, eu não tive, né, eu não sabia muito, né, não tinha conhecimento geral sobre esse assunto que nós vamos trazer agora. O que é viscossuplementação e ácido hialurônico? Já ouvi falar no ácido hialurônico. Mas essa viscossuplementação, né, do aparelho esquelético, a gente vai citar isso agora, eu não tinha essa noção. E o que é isso, Marcos? O nome é um nome grande, né, um nome complicado e tal, mas é um procedimento simples. O que é a viscossuplementação? É nada mais que o ato de infiltrar ou suplementar, né, para uma articulação que porventura esteja com algum processo degenerativo, a gente infiltrar o ácido hialurônico. Então, infiltração com ácido hialurônico é a mesma coisa que viscossuplementação. E por quê? Porque você pode infiltrar vários tipos de medicamentos. O ácido hialurônico é um deles. Né? E aí você vai pesar os benefícios de cada medicação e os seus riscos também. Né? Tem pacientes que têm contraindicação para alguns medicamentos que a gente usa nas infiltrações, e o ácido hialurônico é uma excelente alternativa, realizado mundialmente e há muito tempo. Isso não é nenhuma novidade, mas que agora está se tornando mais popular, né? A gente está falando mais e estamos realizando mais esses procedimentos. Mas a viscossuplementação é o simples fato ou ato de você infiltrar ou injetar dentro da articulação ou ao redor de um tendão ou ao redor de um ligamento o ácido hialurônico. Muito bom, agora que eu estou entendendo, é mais ou menos uma amplitude para a gente entender melhor e compreender, né? E quem é que pode ser considerado um bom candidato, então, para essa viscossuplementação, doutor Marcos? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu só falar um pouco e explicar o que é esse ácido hialurônico, né? Pois não. O ácido hialurônico é uma molécula bioidêntica. O que é isso? É uma molécula que nosso próprio corpo já produz. Tá? Então não é uma molécula externa, não é um medicamento tóxico para o nosso corpo, não é um medicamento estranho para o nosso corpo. Sim. A gente já produz, e metade dessa produção de ácido hialurônico, ela está concentrada, por incrível que pareça, e armazenada na pele e na epiderme. Então você vê aí dermatologistas, o pessoal que faz muitos procedimentos de estética, utiliza muito o ácido hialurônico como preenchimento, porque ele ocupa realmente essas áreas aí, e na articulação ele está presente na cartilagem, ele está presente no líquido sinovial, que é o líquido que nutre a cartilagem, que lubrifica a cartilagem, ele está presente também ao redor dos tendões, dos ligamentos, e nas doenças degenerativas, a gente acaba tendo um ambiente desfavorável para o corpo produzir esse ácido hialurônico. Isso acaba acelerando a degradação articular. Então você me perguntou, quem são os pacientes que se beneficiam? Entre aspas, né? Candidato, sair da política, não é pacientes. Quem são as pessoas que podem se beneficiar da viscossuplementação? Então vamos lá. Nós podemos tratar as artroses, e aí leia-se, artrose é o processo degenerativo de destruição da cartilagem. Então, pessoas que têm artrose no ombro, artrose de cotovelo, artrose no quadril, artrose de joelho, tornozelo, qualquer artrose do corpo, qualquer articulação acometida no corpo com o processo de desgaste da cartilagem, pode e deve ser tratada com essa medicação. E, para aqueles casos também
de lesões ligamentares e lesões tendinosas. Então, é uma lesão muito comum, frequente, são aquelas entorses de tornozelo. O paciente ele tem uma lesão ligamentar e, logicamente, quando bem avaliado pelo médico e bem indicada a viscosuplementação, esses casos também vão muito bem. As tendinopatias, o que é isso, doutor? Tendinopatia, nome estranho, são aquelas tendinites que não foram cuidadas adequadamente e se cronificaram. Então, aquilo gera uma alteração da estrutura do tendão, né? O tendão ele não tem mais a resistência mecânica, a elasticidade de um tendão normal e fica muito mais propício a sofrer lesões. Então, a tendinopatia do tornozelo, a famosa tendinite do Aquiles, aquela degeneração do Aquiles, que em casos de estresse exacerbado pode levar até uma ruptura do tendão. Então, aquele paciente que ele já tem uma tendinopatia e submete aquele tendão de Aquiles a um esforço exagerado e pode romper o tendão, porque já é um tendão doente, um tendão frágil. Então, de forma resumida, são aquelas pessoas que têm doenças cartilaginosas ou doenças ligamentares ou doenças tendinosas, todas elas degenerativas. Marcos, doutor Marcos aí, um abraço para ele, parabenizar ele pelo atendimento. Eu sou o paciente dele, o Júnior Brandão, aí parabenizando, sempre atende muito bem ele, é um cara de um coração e tanto, gosto muito dele, por ele ser compreensivo conosco, com a gente como paciente. É isso aí, Júnior, isso é bom. Que bom que você está acompanhando e está gostando também, doutor Marcos. Aqui tem outro paciente, aqui a Mara Silva pergunta, Marcos, questiona ele sobre os estalos no joelho. Esses estalos também significa de que, de certa forma, eu também vou ter que usar o ácido? Vamos lá saber dele, né? Sobre essa viscosuplementação. Já tem gente com dúvida disso, viu, doutor Marcos? Obrigado aí, Júnior, pelo seu comentário. Eu realmente tento da melhor forma fazer com que o paciente entenda as minhas orientações, porque ele entendendo, ele vai aderir muito mais fácil e ganha todo mundo. E com relação aos estalos, os estalidos indolores, eles são normais em qualquer articulação. O que a gente tem que ver é que, na maioria das vezes, esses estalos são frutos de algum desequilíbrio muscular, né? Principalmente no joelho. E quem sofre mais com isso são as mulheres, porque as mulheres elas têm um joelho um pouco mais aberto do que nós homens, né? E isso durante exacerbação de carga, por exemplo, durante a corrida, esse desequilíbrio muscular pode fazer com que a patela ela não deslize no trilho de forma adequada. Então ela fica querendo sair do trilho, que a gente chama tecnicamente de trekking patelar, ela fica querendo sair, mas não sai. Então gera esses estalidos. Esse estalido, cronicamente, isso pode levar a uma degeneração cartilaginosa, que a gente conhece como condromalácia patelar, e se não identificada precocemente e tratada, pode evoluir sim para uma osteoartrose. Rafael Batista, doutor, boa tarde. Qual é o ácido que o senhor costuma usar nos joelhos? Eita, que o pessoal está querendo saber de joelho mesmo, viu? A dúvida maior, eu acho que tem muito corredor aqui. Eu não sei se o Rafael também corre que nem eu, porque a gente corre e fica muito preocupado com o joelho, né? Todo mundo que diz, Marcos, você está correndo? Lá na frente tem que cuidar desse joelho, né? E eu não sei se o Rafael também passa por esse dilema. O pessoal quer saber também. Bom, isso depende muito da lesão, né, e do que nós vamos tratar. Então, a gente tem aí no mercado uma enorme variedade de ácidos hialurônicos, né, e ácidos de alto peso molecular, de baixo peso, de médio peso. Então, isso vai depender muito da lesão, do grau da lesão e da proposta de tratamento. O que eu quero para aquele paciente naquele momento? Alcançar um efeito analgésico, estimular um reparo tecidual, um reparo de cartilagem, o joelho dele está muito inflamado. Então, tudo isso a gente leva em consideração antes de escolher e indicar o ácido hialurônico. Mas, a grosso modo, na grande maioria das vezes,
O tratamento com a viscosuplementação para o joelho é para tratar artrose. Então, normalmente, a gente usa um ácido hialurônico aí de alto peso ou médio peso molecular. É importante, Marcos, só a gente destacar aqui, né, quais são os benefícios e qual é a função Tá aqui na pauta. desse medicamento, né, dessa molécula, desse ácido hialurônico. A gente vai falar sobre isso também, com certeza. E eu também estou intrigado para saber mais sobre ele. É porque está aparecendo muita pergunta. Estou gostando do pessoal. As pessoas estão interagindo muito aqui, doutor Marcos. Deixa o povo participar. Deixa o povo participar, né? E aqui, olha, cadê mais? Marcos, Patrícia Queiroz, esse doutor é top. Sério, Patrícia? Você tem certeza que ele é top mesmo? Você está falando isso por quê? Não, mas ele é uma pessoa muito bacana mesmo. A gente conhece o Dr. Marcos, a simpatia, a simplicidade dele. Um cara que chega e que abraça as pessoas. E a gente gosta de médicos assim do INCAR. Eu não digo só o nome dele, claro, porque a gente conhece, mas outros tantos que não só faz o atendimento ao paciente. Ele quer ouvir, sentar, bater um papo. Não é só atendimento para atendimento. Senta aí, deixa eu ver o joelho. Ah, tá bom, pode ir para casa, toma esse remédio aqui. Não é isso que ele quer. Por isso que eu vejo essa humanização desses médicos que estão no INCAR. Doutor Marcos, um jovem que é humanizado, um cara que chega para ouvir você e não deixa de ser, acaba sendo, de certa forma, entre aspas, um psicólogo. Porque ouve aquele paciente que está precisando, está com aquela dor, com aquele dilema. Isso é importante. É por isso que eu acho que o elogio de vocês é muito bom nessa hora, para ele saber que o trabalho dele está sendo bem aqui orado. Estou errado não, né, Marcos? Não. Pelo contrário. Eu tive um professor durante a formação que ele falava o seguinte, né? Se você deixar o paciente falar, ele mesmo vai dizer já qual o diagnóstico. Então, vai diminuir o seu esforço. E realmente é isso mesmo. Eu escuto bem os pacientes, ouço, né? E na maioria das vezes só me ajuda, não tem problema não, dificuldade não. A pergunta que eu vou entrar nos benefícios, gente, viu? Vou fazer essas perguntas, que são muitas perguntas chegando aqui. PMMA é um tipo de ácido hialurônico? Ana Modesto está perguntando. Não. PMMA não. PMMA é um poliuretano, é o polimetilmetacrilato. Não é ácido hialurônico. É uma substância que o pessoal usa para preenchimento. Preenchimento glúteo, preenchimento facial, mas não é ácido hialurônico. Infiltração para fascite plantar, corticoide ou ácido hialurônico? Está perguntando aqui, Roger Carneiro. Bom, um abraço, Roger. Você conhece? É ortopedista lá do nosso serviço, lá no INCAR, nosso especialista em pé e tornozelo. Ah, já sei quem é, já lembrei. Então, né, eu acho que isso vai muito da sintomatologia do paciente e do que você está buscando ali com aquele tratamento. Eu tenho muito cuidado e uso o corticoide com muita parcimônia, porque o corticoide ele tem um efeito rápido, né? Ele é sedutor ao paciente, porque realmente alivia a dor de imediato, mas ele não consegue manter esse resultado por um longo prazo. E por que não consegue? Porque ele acaba impedindo o processo de reparo tecidual, de regeneração tecidual. Toda cicatrização, toda inflamação, ela começa... a primeira fase da cicatrização, de uma regeneração tecidual, ela começa pela inflamação. Então, se eu carrego a mão no corticoide e eu interrompo aquela inflamação ali, eu estou automaticamente impedindo que o corpo realize o processo de reparo tecidual. É claro que casos bem indicados, o corticoide vai muito bem, em alguns casos até associado ao ácido hialurônico também funciona muito bem, dos casos a fascite plantar. Eu acho que está muito bem indicado. E a infiltração com o ácido hialurônico para fascite plantar é excelente. Muito bom. Eu também estou gostando da entrevista, Rangel. Estou gostando muito. Marcos, para o carnaval... tá bom, eu vou deixar essa pergunta para o final aqui. Pode deixar que essa aqui eu vou deixar, porque a gente vai entrar agora nos benefícios, né? Qual é o benefício, quer dizer, os benefícios da viscosuplementação? Então, né, o ácido hialurônico, né, ele tem inúmeras propriedades. Dentre elas, a propriedade de
viscoelasticidade, de lubrificação articular. Então, o líquido sinovial, ele parece um óleo, né? E o ácido hialurônico, eu sempre mostro aos pacientes, boto um pouquinho na mão assim para ele ver a consistência. É um gel, e esse gel meio oleoso para lubrificar a cartilagem, diminuir o atrito entre as extremidades ósseas e automaticamente diminuindo o atrito, eu estou diminuindo o desgaste daquela cartilagem. É só você pensar no nosso corpo como uma máquina, não tem diferença. Então ele tem essa propriedade de lubrificação, tem uma propriedade extremamente importante que é de reforçar os tecidos articulares e aí a cartilagem, o tendão, o ligamento, porque ele está presente na matriz extracelular. O que é isso, doutor? Então, eu vou dar um exemplo mais lúdico aqui para quem está me ouvindo. Imagine uma parede. A parede ela é feita de blocos e o cimento ele liga os blocos, certo? Então, a matriz extracelular é o cimento. Os blocos são as células do nosso corpo. Então, o ácido hialurônico ele está presente nessa matriz extracelular. Então, se eu faço um cimento de baixa qualidade, ou um cimento que não tem tanta resistência, essa parede ela não vai durar muito tempo, ela vai cair. E na nossa cartilagem, nos nossos tendões, da mesma forma. Então, a viscosuplementação, ela repõe o ácido hialurônico na matriz extracelular, reforçando a cartilagem e os tendões. Tem um importante poder anti-inflamatório, é um anti-inflamatório natural do nosso corpo. Então, diminui a inflamação e automaticamente diminui a dor, porque a dor ela é consequência do processo inflamatório. Ela tem a função também, o ácido hialurônico, de suporte às células de reparo tecidual, né? Que a gente costuma chamar de andaime. É como se fosse um andaime de uma construção mesmo. Então, aquelas células ali, os macrófagos, os fibroblastos, eles se aderem àquela molécula de ácido hialurônico ali no local da lesão, facilitando o processo de regeneração tecidual. Outra função importante também é a função de estimular as células sinoviais a produzir ácido hialurônico novamente. Então, eu costumo dizer que o procedimento ele tem o objetivo de restabelecer o equilíbrio daquela articulação, a homeostase daquela articulação. Marinho Mota, todos os ácidos hialurônicos são iguais ou tem indicações específicas? Você tem diversos tipos de ácidos hialurônicos. Então, tem ácidos hialurônicos para tratamento da osteoartrose, da doença cartilaginosa. Você tem ácido hialurônico para tratamento das lesões ligamentares e tendinosas. E tem ácido hialurônico também para uso estético, como eu falei no início da nossa reportagem. Então, quem define isso, logicamente, é o médico com base em estudos científicos já, mostrando que para aquela determinada patologia, aquela determinada doença, aquele ácido ali de alto, médio ou baixo peso molecular tem benefício, tem resultados. Então, você tem esses três tipos de ácidos hialurônicos, mas tem inúmeras marcas aí no mercado. Agora uma pergunta também que não quer calar. Contraindicação. Meu querido doutor Marcos, existe alguma contraindicação? Esse ácido hialurônico não pode ser aplicado em quais pacientes? Bom, isso aí é uma coisa que já vem mudando esse conceito de contraindicação. Por quê? Porque antigamente as primeiras produções, né, de ácido hialurônico, eles utilizavam componentes, né, da crista do galo para sintetizar o ácido hialurônico. Então, pessoas que tinham sensibilidade à proteína do ovo, etc. e tal, acabavam também tendo uma reação de hipersensibilidade com esse ácido hialurônico que era sintetizado a partir de substâncias retiradas da crista do galo. Hoje em dia, a maioria dos ácidos hialurônicos, eles são sintetizados através da fermentação bacteriana, são cultivados em laboratório. Então, essa reação de hipersensibilidade hoje praticamente inexiste. Contraindicação, eu não conheço nenhuma contraindicação à viscosuplementação. Ela, como eu lhe disse, o nosso corpo tem ácido hialurônico. Então, assim, principalmente para aqueles pacientes que têm alguma doença gástrica, alguma doença renal, que tem uma contraindicação, um impedimento formal ao uso de anti-inflamatórios, de corticoide,
uma outra alternativa e excelente resultado é o ácido hialurônico. Caramba, eu já vi até uma propaganda. Foi, Vangel, é verdade. Vi uma propaganda na TV uma vez. O ácido hialurônico aqui, não sei o que. Eu não sei se isso aí pode ser uma falácia, né? Se essas propagandas de certos medicamentos que possuem ácido hialurônico, se é de verdade, se não é. Eu vou perguntar para ele, Vangel. O Vangel está querendo saber ali. Aquele rapaz ali, tá vendo, né? Você vai fazer lá com o Marcos, doutor Marcos. E também tem gente perguntando aqui do nervo ciático. São duas perguntas aí. Então vamos lá. A primeira é dos medicamentos que às vezes vendem nas TVs aí do Brasil. Olha, esse aqui medicamento tem ácido hialurônico. Use porque você vai ficar bom. É verdade ou é mito? Não, não é mito, não. Tem também diversas variedades de medicamentos aí hoje para o tratamento da osteoartrose com a suplementação do ácido hialurônico via oral, né? Então, é lógico que quando a gente compara os estudos que mostram para a gente, né, daquele grupo que fez o tratamento com a viscosuplementação, com a infiltração local, e em relação ao grupo que fez uso da medicação oral, os resultados são muito mais interessantes para aquele grupo que fez a infiltração, a viscosuplementação. Muito bom. Olha, dona Zélia, a senhora perdeu muita coisa hoje. A senhora falou, como é que a senhora chega atrasada, dona Zelinha? Dona Zelinha, vou cortar seu ponto hoje, viu? Um beijo para dona Zelinha. Obrigado também de novo aqui. A senhora sempre aqui. A senhora sabe que é uma grande, não é, companhia, uma grata e boa companhia da senhora sempre aqui. Eu tenho o maior carinho e apreço pela senhora. Muito obrigado, dona Zelinha, viu? Um beijão para a senhora aí. Olha, quem daí, Cláudia Santana também está acompanhando a gente. O nervo ciático, quem sofre disso, o ácido hialurônico ajuda, Marcos? Não. Para esses casos, a gente tem que avaliar o que está causando essa doença no nervo ciático, né? Na maioria das vezes é uma hérnia discal lá em cima na coluna que está comprimindo o nervo, gerando uma inflamação ali naquele local. Então, tem que ser bem visto isso, né? Em alguns casos é necessária até uma intervenção cirúrgica para fazer a descompressão do nervo, mas isso é a minoria. A maioria dos casos se resolvem com tratamentos não cirúrgicos. Mas a infiltração com o ácido hialurônico para a coluna também tem espaço, tem indicação. Tem muita gente aí no Brasil afora fazendo não só a infiltração do ácido hialurônico, mas também outros medicamentos que a gente chama de ortobiológicos, né? Ao redor do nervo, ao redor das articulações facetárias ali na coluna e com excelentes resultados, com bons resultados. Marco, que entrevista boa. Eu estou curioso pra caramba, tem muitas perguntas que estão chegando aqui e a gente fica também, nossos internautas também começam a também questionar muita coisa, né? Que coisa esse ácido hialurônico, tem que ter mais tempo, Vanjo, é verdade. O programa já está no finalzinho, a gente tem 4 minutos a mais, mas vamos tentar aqui, olha, eu estou vendo que tem gente perguntando de ozônio também, infiltração com ozônio seria também uma ajuda igual o ácido hialurônico, Marcos Augusto? Eu não sei, o médico é ele, eu vou perguntar para ele então, viu? Ó, doutor Marcos, e aí? Bom, eu não tenho experiência com a ozonioterapia, né, mas a gente vê que vem crescendo essa modalidade terapêutica, tá? Mas ainda para mim ainda não é uma realidade, tá? Eu precisaria me aprofundar mais, precisaria mais de evidências científicas até para começar a colocar isso na minha prática clínica. Mas o que eu tenho visto aí no cenário Brasil e mundial já está já sendo utilizado ozônio para determinadas patologias articulares. Muito bem. Quanto tempo, aliás, como é feito o procedimento e quanto tempo posso retornar às atividades físicas após o procedimento? Essa pergunta é interessante. Esse procedimento é feito de que forma? Importante, até para desmistificar, porque eu recebo muitos pacientes e com medo, né? Doutor, a infiltração, como é que é isso e aquilo? Mas dá medo mesmo. Exatamente. Só de falar isso dá medo. Exatamente. Vai enfiar uma agulha aqui e tal. Então, assim, é um procedimento ambulatorial. A gente faz isso no consultório, com anestesia local. Eu costumo dizer para eles que é como se fosse uma vacina que você vai tomar, né? Só que a gente vai fazer aquela anestesia local, tá? O paciente ele sai andando, ou se foi feito no pé, ou no ombro, ou no joelho, no quadril, o paciente ele já sai dali deambulando. Não é necessário anestesia geral, nem hack, nada disso,
Tá? É um procedimento ambulatorial simples, sem nenhum sofrimento para o paciente. E quando a gente está fazendo, eu costumo até brincar com pacientes. Pacientes falam, olha, já acabou, doutor? Já. Rapidinho. Eu faço o procedimento guiado com ultrassom, então isso me dá uma precisão maior, né, para identificar a lesão e colocar o medicamento bem no local da lesão. Então, evita aquela manipulação, né, da agulha lá dentro da articulação ou peritendão, o que causa dor e desconforto ao paciente também, mas de uma forma geral é um procedimento simples, rápido e indolor. E o paciente já pode retornar às atividades físicas depois que utiliza esse medicamento? Não. Eu costumo orientar que ele dê um repouso à articulação, principalmente atividade física, corrida, musculação, exercícios de impacto, que ele dê um repouso naquela articulação por uns 3 a 5 dias inicialmente, tá? Porque pode aquilo desencadear um processo inflamatório mais exacerbado e isso vai gerar um desconforto para ele. Ou até, em alguns casos também, né, Marcos, isso pode também gerar um hematoma ali no local devido ao esforço que o paciente fez com uma atividade física. Então a recomendação é essa, um repouso por 3 a 5 dias para o medicamento começar a agir e fornecer todos os resultados esperados. Quanto tempo para o paciente sentir o efeito desse procedimento, doutor Marcos? Na maioria dos casos, em torno de 24 a 48 horas. Que bom. Né? Mas, a depender da lesão, né, algumas horas depois, 2, 3 horas depois, o paciente ele já começa a experimentar já o benefício, o resultado. Essa viscosuplementação pode substituir a cirurgia? Isso é importante. Isso é importante porque você tem casos que não necessitam de cirurgia e casos que necessitam de cirurgia. Então, a viscosuplementação ela pode adiar, certo? Não substituir. É claro que em determinadas situações a gente consegue até evitar, mas isso aí é a exceção. Contraindicação para as pessoas idosas, de mais idade? Não, Marcos, não. É como eu lhe disse, é um procedimento que é isento de contraindicação, porque é uma substância natural do nosso corpo, né? A gente tem que ter os cuidados normais ali com os procedimentos, cuidados com asepsia, antissepsia, para evitar infecção, etc., mas contraindicação nenhuma. Conversamos aqui com o doutor Marcos do INCAR, ortopedista do Hospital INCAR. Eu quero agradecer. As pessoas perguntam quando é que você vai estar lá, tal, que dia que pode lhe encontrar, até mesmo para conversar contigo mais sobre esse tipo de, né, novidade também. Eu acho que é novidade para mim, viu? Mas já tem um bom tempo. Mas eu quero aqui também agradecer, parabenizá-lo. Que entrevista muito boa que aqui foi desenvolvida por você, doutor Marcos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Marcos. Agradecer a todos vocês aí, ouvintes, participantes. A gente fica muito feliz com essa interação, com as dúvidas, com os questionamentos. Agradecer ao pessoal do INCAR e em nome de Patrícia Queiroz, que mandou até um comentário aí, que ela mandou outro. É a coordenadora da gente lá do Centro de Infiltrações, Infusões e Viscosuplementação, juntamente com a enfermeira Aline. Queria agradecer também a 2 pessoas especiais que me cobraram hoje isso aí, que são minhas fãs de carteirinha, que estão assistindo essa entrevista agora, que é minha esposa, Ana Luísa, e minha filhota de Maria Helena. Que bom, rapaz. Mas assim, eu estou em Santo Antônio sempre às quintas e sextas-feiras, realizando atendimento ambulatorial, né, consultório, cirurgias, urgência, emergência. Então, se você tem alguma dessas lesões ou está sofrendo com algum processo na articulação, com dor, com uma limitação funcional, escute seu corpo, tá? Porque o corpo fala e quanto mais cedo, quanto mais precoce a gente agir, melhor o resultado e menor as complicações. Você ouviu aí, Vangel? Então pronto, é isso aí.
O Incar tem um aplicativo para marcação de consulta, Meu Incar. Tá vendo, Angel? Você note isso aí. Meu Incar, você tem esse aplicativo e você pode consultar. Que Deus abençoe o nosso querido xará, doutor Marcos, muito querido por nós. Entrevista, ó. Olha, porreta, viu, Patrícia? Gostei, ó. Supimpa essa entrevista.